Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1089, pregado na manhã de domingo, 10 de março de 1872, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. A posição de nosso texto é muito sugestiva. Observe o que o antecede. Ele vem imediatamente após o preceito: regozijai-vos sempre. Como se esse mandamento tivesse, de alguma forma, deixado o leitor perplexo e o feito perguntar: como posso sempre me regozijar? E, portanto, o apóstolo acrescentou como resposta: ore sempre. Quanto mais orarmos, mais nos regozijamos. A oração dá um canal para as tristezas reprimidas da alma. Elas se esvaem e, em seu lugar, correntes de deleite sagrado inundam o coração. Ao mesmo tempo, quanto mais nos regozijamos, mais oramos. Quando o coração está em uma condição tranquila e cheio de alegria no Senhor, então ele certamente se aproximará do Senhor em adoração. A alegria santa e a oração agem e reagem uma sobre a outra. Observe, no entanto, o que segue imediatamente o texto: em tudo dai graças. Quando a alegria e a oração se unem, seu primeiro filho é a gratidão. Quando nos alegramos em Deus pelo que temos e oramos a Ele crendo por mais, nossas almas o agradecem tanto pelo desfrute do que temos, quanto pela perspectiva do que ainda está por vir. Esses três textos são três quadros companheiros, representando a vida de um verdadeiro cristão. A cena central é o elo de ligação entre as de cada lado. Esses três preceitos são um ornamento de graça no pescoço de cada crente. Usem-nos todos vocês para a glória e beleza. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Mas não podemos perder tempo considerando o contexto. Devemos avançar para o preceito em questão. Nosso texto, embora extremamente curto, é maravilhosamente cheio, e o discutiremos sobre os seguintes tópicos. Faremos e responderemos a 4 perguntas. O que essas palavras implicam? Em segundo lugar, o que elas realmente significam? Em terceiro lugar, como devemos obedecê-las? E em quarto lugar, por que devemos especialmente obedecê-las? O que essas palavras implicam? Orai sem cessar. Elas não implicam que o uso da voz não é um elemento essencial na oração. Seria muito impróprio, mesmo que fosse possível, continuarmos incessantemente a orar em voz alta. Não haveria, é claro, oportunidade para pregar e ouvir, para a troca de conversas amigáveis, para negócios ou para qualquer outro dos deveres da vida, enquanto o barulho de tantas vozes lembraria nossos vizinhos mais do culto de Baal do que de Sião. Nunca foi o plano do Senhor Jesus que nossas gargantas, pulmões e línguas estivessem sempre em ação. Como devemos orar sem cessar, e ainda assim não poderíamos orar com a voz sem cessar, está claro que a linguagem audível não é essencial para a oração. Podemos falar 1000 palavras que parecem ser oração e ainda assim nunca orar. Por outro lado, podemos clamar ao ouvido de Deus mais eficazmente e ainda assim não dizer uma palavra. No livro de Êxodo, Deus é representado dizendo a Moisés: por que clamas a mim? E, no entanto, não está registrado que Moisés tenha pronunciado sequer uma sílaba naquela ocasião. É verdade que o uso da voz muitas vezes ajuda na oração. Eu, pessoalmente, acho que posso orar melhor quando estou sozinho, se posso ouvir minha própria voz. Ao mesmo tempo, não é essencial. Não entra de forma alguma na aceitabilidade, realidade ou prevalência da oração. O silêncio é uma vestimenta tão adequada para a devoção quanto qualquer outra que a linguagem possa criar. Está igualmente claro que a postura da oração não é de grande importância, pois se fosse necessário orar de joelhos, não poderíamos orar sem cessar. A postura se tornaria dolorosa e prejudicial. Para que fim nosso Criador nos deu pés se Ele deseja que nunca fiquemos de pé?
Se Ele nos quisesse de joelhos sem cessar, teria moldado nosso corpo de forma diferente e não nos teria dotado de tal comprimento desnecessário de membros. É bom orar de joelhos. É uma postura muito apropriada. É uma que expressa humildade. E quando a humildade é verdadeiramente sentida, ajoelhar-se é um sinal natural e belo disso. Mas, ao mesmo tempo, homens bons já oraram prostrados, sentados, em pé, em qualquer postura, e a postura não entra na essência da oração. Não consinta em ser colocado em escravidão por aqueles para quem o joelho dobrado é considerado mais importante do que o coração contrito. Está claro também, pelo texto, que o lugar não é essencial para a oração. Pois se houvesse apenas certos lugares sagrados onde a oração fosse aceitável e tivéssemos que orar sem cessar, nossas igrejas deveriam ser extremamente grandes para que pudéssemos viver nelas o tempo todo, e elas teriam que conter todas as disposições necessárias para habitações humanas. Se for verdade que há alguma santidade deste lado de uma parede de tijolos mais do que há do outro lado dela, se for verdade que o ar fresco dissipa a graça, que para a mais alta aceitação precisamos de arcos abobadados, pilares, corredores, capela-mor e transepto, então adeus, queridos caminhos verdes, lindos jardins e belos bosques, pois daqui em diante devemos sem cessar habitar onde sua fragrância e frescor nunca nos alcançarão. Mas isso é ridículo. Portanto, deduzo que frequentar um lugar específico tem pouco ou nada a ver com oração. E tal conclusão é consistente com o que Paulo disse no Areópago. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Orai sem cessar. Esse preceito, de uma só vez, derruba a ideia de tempos específicos nos quais a oração é mais aceitável ou mais apropriada do que em outros. Se devorar sem cessar, então cada segundo deve ser adequado para a oração. E não há um momento profano na hora, nem uma hora não aceita no dia, nem um dia não santificado no ano. O Senhor não designou uma semana específica para oração, mas todas as semanas devem ser semanas de oração. Nem disse que uma hora do dia é mais aceitável do que outra. Todo tempo é igualmente legítimo para a súplica, igualmente sagrado, igualmente aceito por Deus. Ou então, não teríamos sido instruídos a orar sem cessar. É bom ter seus tempos de oração. É bom reservar momentos para súplicas especiais. Não temos dúvida disso, mas nunca devemos permitir que isso gere a superstição de que há uma hora sagrada para oração pela manhã, uma hora especialmente aceitável para oração à noite e um tempo sagrado para oração em certas épocas do ano. Onde quer que busquemos o Senhor com coração verdadeiros, Ele é encontrado por nós. Sempre que clamamos a Ele, Ele nos ouve. Todo lugar é um solo sagrado para um coração consagrado. E todo dia é um dia santo para um homem santo. De janeiro a dezembro, o calendário não tem uma data em que a oração seja proibida. Todos os dias são dias especiais, sejam domingos ou dias úteis. Todos são tempos aceitáveis para a oração. Portanto, está claro pelo texto que a voz, a postura, o lugar, o tempo, nenhum deles entra na essência da oração. Ou então, neste caso, seríamos comandados a realizar uma impossibilidade, o que estamos certos de que não é conforme o modo do Senhor nosso Deus. Há uma outra coisa implícita no texto, a saber, que um cristão não tem o direito de ir a qualquer lugar onde ele não possa continuar orando. Orar sem cessar, então eu nunca devo estar em um lugar onde não poderia orar sem cessar. Portanto, muitos entretenimentos mundanos, sem ser especificados, podem ser julgados e condenados de imediato. Certas pessoas acreditam em orações prontas, feitas sob medida para todas as ocasiões, e ao mesmo tempo acreditam que as pessoas são regeneradas no batismo, embora suas vidas sejam tudo menos cristãs. Não deveriam elas fornecer orações para todas as circunstâncias em que esses, os queridos regenerados, mas sem graça, filhos e filhas da sua igreja se encontram? Por exemplo, uma coleta piedosa para um jovem príncipe ou nobre que está prestes a participar de uma competição de tiro, para que ele possa ser perdoado por sua crueldade para com aqueles pobres pombos que são apenas feridos e deixados a sofrer em agonia,
Assim como uma oração para um senhor religioso e regenerado que vai a uma corrida de cavalos e uma coleta para jovens que receberam a graça da confirmação ao irem ao teatro assistir uma peça muito questionável. Não poderiam tais coletas especiais ser feitas sob encomenda? Você se revolta com a ideia? Bem, então não tenha nada a ver com aquilo sobre o qual você não pode pedir a bênção de Deus. Não tenha nada a ver com isso, pois se Deus não pode abençoar, você pode ter certeza de que o diabo já amaldiçoou. Qualquer coisa que seja correta para você fazer, você pode consagrar com oração. E deixe isso ser um critério e teste para você. Se você sente que seria um insulto à majestade dos céus pedir a bênção do Senhor sobre o que é proposto a você, então mantenha-se longe da coisa impura. Se Deus não aprova, você também não deve ter comunhão com ela. Essas questões estão claramente implícitas no preceito orai sem cessar. Mas agora, o que isso realmente significa? Se isso não significa que devemos estar sempre de joelhos, nem sempre dizendo orações, nem sempre na igreja ou em reuniões, e não significa que devemos considerar qualquer dia como inadequado para orar, então o que isso significa? As palavras significam, primeiro, um privilégio. Em segundo lugar, um preceito. Orai sem cessar. Nosso Senhor Jesus Cristo, nessas palavras, assegura-nos que podemos orar sem cessar. Não há momento em que você não possa orar. Aqui, você tem permissão para se aproximar do trono da graça quando quiser, pois o véu do lugar santíssimo foi rasgado de cima a baixo, e nosso acesso ao trono da graça é indiscutível e incontestável. Os reis realizam suas audiências em dias determinados, então seus cortesãos são admitidos, mas o Rei dos Reis realiza uma audiência constante. O monarca, cujo palácio estava em Suzã, não permitia que ninguém se aproximasse dele, a menos que fosse chamado. Mas o Rei dos Reis chamou todos os seus filhos, e eles podem vir a qualquer momento. Aqueles que se aproximavam do rei Assuero eram mortos, a menos que ele estendesse o cetro para eles. Mas nosso rei nunca retira seu cetro. Ele está sempre estendido, e quem desejar aproximar-se dele pode vir agora e a qualquer momento. Entre os persas, havia alguns poucos nobres que tinham direito peculiar e especial de uma audiência com o rei a qualquer momento que escolhessem. Agora, aquilo que era um direito peculiar de alguns poucos e dos muito grandes é o privilégio de cada filho de Deus. Ele pode entrar na presença do rei a qualquer momento. A madrugada não é muito cedo para Deus. O romper da manhã, quando a primeira luz cinzenta aparece, não é muito cedo para o Altíssimo. Ao meio-dia, ele não está muito ocupado, e quando a noite cai, ele não está cansado das orações de seus filhos. Orar sem cessar é, se lê corretamente, uma permissão doce e preciosa para o crente derramar seu coração em todos os momentos diante do Senhor. Ouço sua voz suave dizendo: venha ao trono da graça, ó meu filho, sempre que quiser. Venha ao trono da graça sempre que desejar. As felizes portas da graça do Evangelho estão abertas noite e dia. As portas do templo do amor divino não serão fechadas. Nada pode colocar uma barreira entre uma alma em oração e seu Deus. A estrada dos anjos e das orações está sempre aberta. Basta enviar a pomba da oração e podemos ter a certeza de que ela retornará a nós com um ramo de oliveira de paz em seu bico. Sempre o Senhor atende às súplicas de seus servos e espera para ser gracioso para com eles. Ainda assim, é um preceito, orai sem cessar. E o que isso significa? Significa uma grande verdade que não posso transmitir muito bem a você em poucas palavras. E, portanto, devo tentar explicá-la em 4 ou 5 pontos. Significa, primeiro, nunca abandonar a oração. Nunca, por qualquer causa ou razão, deixe de orar. Não imagine que deve orar até ser salvo e depois pode parar, pois para aqueles cujos pecados são perdoados, a oração é tão necessária quanto para aqueles que lamentam sob o peso do pecado. Orai sem cessar, pois para que você possa perseverar na graça, deve perseverar na oração. Se você se tornar experiente na graça, enriquecido com muito conhecimento espiritual, não deve sonhar em restringir a oração por causa de seus dons e graças. Orai sem cessar, ou então sua flor murchará e seu fruto espiritual nunca amadurecerá. Continue em oração até o último momento de sua vida. Enquanto viver, o cristão deve orar, pois só enquanto ora
vive. Assim como respiramos sem cessar, também devemos orar sem cessar. Como não há conquista na vida de saúde ou força ou de vigor muscular que possa colocar um homem além da necessidade de respirar, assim nenhuma condição de crescimento espiritual ou avanço na graça permitirá a um homem dispensar a oração. Como dizem os versos, vamos orar, nossa vida é oração. Só o tempo poderá cessar a oração. Então no céu, obedecendo à vontade de Deus, a vida é louvor e perfeita paz. Nunca deixe de orar, mesmo que Satanás sugira a você que é em vão clamar a Deus. Ore na face dele, orai sem cessar. Se por um tempo os céus forem como bronze e sua oração apenas ecoar como trovão sobre sua cabeça, continue orando. Se mês após mês sua oração parecer ter fracassado e nenhuma resposta tiver sido concedida a você, ainda assim, continue a se aproximar do Senhor. Não abandone o trono da graça por qualquer motivo. Se for uma coisa boa que você tem pedido e tem certeza de que está de acordo com a vontade divina, se a visão tardar, espere por ela. Ore, chore, suplique, lute, agonize até obter aquilo pelo que está orando. Se seu coração estiver frio na oração, não retenha a oração até que seu coração aqueça, mas ore até que sua alma se aqueça com a ajuda do Espírito sempre abençoado que ajuda nossas fraquezas. Se o ferro estiver quente, então martele. E se estiver frio, martele até aquecê-lo. Nunca cesse a oração por qualquer motivo ou argumento. Se o filósofo lhe disser que todos os eventos são fixos e, portanto, a oração não pode mudar nada e, consequentemente, deve ser uma tolice, ainda que você não possa respondê-lo e esteja um pouco perplexo, continue com suas súplicas, apesar de tudo. Nenhum problema difícil sob digestão o impediria de comer, pois o resultado justifica a prática. E assim, nenhum argumento deve nos fazer cessar a oração, pois o sucesso garantido dela a recomenda a nós. Você sabe o que seu Deus lhe disse, e se não puder responder a todas as dificuldades que o homem pode sugerir, resolva ser obediente à vontade divina e continuar a orar sem cessar. Nunca, nunca, nunca renuncie ao hábito da oração ou sua confiança no poder dela. Um segundo significado é este: nunca suspenda a oferta regular de oração. Se você é um cristão vigilante, terá seus momentos de devoção diária, fixados não por superstição, mas para sua conveniência e lembrança. Assim como Davi, 3 vezes ao dia, e como outro santo, 7 vezes ao dia, buscavam o Senhor. Certifique-se de manter essa oração diária sem interrupção. Este conselho não compreende toda a extensão do texto. Não estou afirmando que compreende. Estou apenas mencionando agora como suplementar a outros pensamentos. Orai sem cessar, isto é, nunca deixe de fazer a oração matinal, nem a oração vespertina, nem a oração ao meio-dia, se isso se tornou um hábito seu. Se você mudar horários e tempos, como pode, ainda mantenha a prática de retiros regulares, meditação e oração. Pode-se dizer que você continue em oração se suas devoções habituais forem mantidas. Seria bastante correto eu dizer que conheço um homem que tem sempre pedido esmolas desde que estou em Londres. Não acho que já passei pelo lugar onde ele fica sem vê-lo lá. Ele é uma pessoa cega e fica perto de uma igreja. Enquanto minha memória me servir, ele tem pedido esmolas sem cessar. Claro que ele não pediu quando estava dormindo. Ele não pediu quando foi para casa fazer suas refeições. Nem você entendeu que eu afirmei algo tão absurdo quando disse que ele tem pedido sem cessar por anos. E assim, se nesses momentos em que é apropriado você se separar de seus trabalhos ordinários, continuar perseverando em mendigar no trono da graça, pode-se dizer com relativa precisão que você ora sem cessar. Embora todas as horas sejam iguais para mim, acho proveitoso encontrar-me com Deus em períodos definidos, pois estes me parecem ser como dar corda ao relógio. O relógio deve funcionar o dia todo, mas há um momento para dar corda. E o pequeno período especial que reservamos e protegemos para a comunhão com nosso Deus parece nos dar corda para o resto do dia. Portanto, se você deseja orar sem cessar, continue na oferta do sacrifício matinal e vespertino, e que seja perpetuamente uma ordenança para você que seus tempos de oração não sejam interrompidos. Isso, no entanto, é apenas uma ajuda, pois devo acrescentar, terceiro,
entre esses tempos de devoção, esforce-se para estar muito em oração espontânea. Enquanto suas mãos estiverem ocupadas com o mundo, deixe seu coração ainda falar com Deus. Não em 20 frases de uma vez, pois tal intervalo pode ser inconsistente com a sua vocação, mas em frases curtas e interjeições. É sempre errado apresentar um dever a Deus manchado pelo sangue de outro, e isso faríamos se estragássemos o estudo ou o trabalho ao correr para orar a todas as horas. Mas podemos, sem isso, deixar pequenas frases subirem ao céu, sim, e podemos lançar gritos e palavras únicas como um ó, um oxalá, ou sem palavras, podemos orar no olhar para cima ou no suspiro do coração. Quem ora sem cessar usa muitos pequenos dardos e granadas de desejo piedoso que lança em cada intervalo disponível. Às vezes, ele aquecerá a fornalha de seus desejos em oração regular, e como consequência, em outros momentos, as faíscas continuarão a subir ao céu na forma de breves palavras, olhares e desejos. Em quarto lugar, se quisermos orar sem cessar, devemos estar sempre no espírito de oração. Nosso coração, renovado pelo Espírito Santo, deve ser como a agulha magnetizada que sempre tem uma inclinação para o polo. Não aponta sempre para aquele polo, você pode desviá-la se quiser. Em um navio de ferro, ela exibe sérias deflexões. Sob todas as circunstâncias, não é exatamente verdadeira, mas se você colocar seu dedo naquela agulha e forçá-la a girar para o leste, basta retirar a pressão. Imediatamente ela retorna ao seu polo amado novamente. Assim, deixe seu coração ser magnetizado com oração, de modo que se o dedo do dever o afastar do ato imediato da oração, ainda possa haver o desejo ansioso de orar em sua alma. E assim que puder, seu coração retorne ao seu trabalho amado. Assim como o perfume reside nas flores, mesmo quando não exalam sua fragrância no vento, deixe a oração residir em seus corações. Mas talvez o último significado que darei tenha mais da verdade do texto, a saber, deixe todas as suas ações serem consistentes com suas orações e serem de fato uma continuação de suas orações. Se devorar sem cessar não pode significar que devo estar sempre no ato de devoção direta, pois a mente humana, como está atualmente constituída, necessita de variedade de ocupação e não poderia, sem produzir loucura ou imbecilidade, continuar sempre no exercício de uma função. Portanto, devemos mudar o modo ou a maneira de operação se queremos continuar incessantemente em oração. Devemos seguir nossas orações, mas fazê-lo de outra maneira. Tome um exemplo. Esta manhã eu orei a Deus para despertar seu povo para a oração. Muito bem, ao vir para esta casa, minha alma continuou orando. Ó Senhor, desperta teus filhos para a oração. Agora, enquanto estou pregando para vocês e buscando o mesmo objetivo, não estou orando? Meu sermão não é uma continuação da minha oração, pois estou desejando e visando a mesma coisa. Não é uma continuação da oração quando usamos os melhores meios para obter aquilo pelo qual oramos. Você não vê o meu ponto? Quem ora por certas criaturas e depois busca o bem delas, ainda está orando. Nesse sentido, há verdade naquele velho ditado: ora melhor o que ama melhor, tanto o homem quanto o pássaro e a fera. Amar é orar. Se eu busco em oração o bem do meu próximo e depois vou e tento promovê-lo, estou na prática orando pelo bem dele em minhas ações. Se eu busco, como devo, a glória de Deus acima de tudo, então se todas as minhas ações têm como objetivo a glória de Deus, continuo orando, embora possa não estar orando com meus pensamentos ou com meus lábios. Que toda a nossa vida possa ser uma oração. Pode haver uma oração sem cessar diante do Senhor, embora haja muitas pausas no que a maioria dos homens chamaria de oração. Ore então sem cessar, meu irmão. Que toda a sua vida seja uma oração. Se mudar o método, não mude o objetivo, mas continue a adorar, continue a adorar. Acho que isso é o significado do nosso texto. Nunca abandonar completamente a oração. Não suspenda a oferta regular de oração. Seja muito fervoroso em orações espontâneas. Esteja sempre no espírito de oração e deixe que toda a sua vida seja consistente com a sua oração e se torne parte dela.
Como podemos obedecer a essas palavras? Primeiro, vamos nos esforçar o máximo possível para evitar todas as interrupções pecaminosas. Orai sem cessar. Então, se é impossível estar sempre no ato de orar, pelo menos estejamos o máximo possível nesse ato e evitemos aquelas interrupções que mencionei no início do meu discurso. As interrupções ocasionadas pelo nosso próprio pecado. Esforcemo-nos para nos manter livres, na medida do possível, de qualquer coisa e tudo em nós mesmos ou ao nosso redor que nos impeça de abundar em súplica. E também evitemos interrupções pelos pecados dos outros. Outros nos proíbem de orar, não temamos sua ira. Lembre-se de Daniel, que embora estivesse sob a penalidade de ser lançado em uma cova de leões, ainda assim abriu sua janela em direção a Jerusalém e orou 7 vezes ao dia, como fazia anteriormente. Sob nenhuma ameaça e por nenhum suborno, jamais deixe de orar. Em particular, oremos sempre, e se o dever nos chamar a fazê-lo onde outros nos observam, temamos tanto o olhar de Deus que não ousemos temer o olhar do homem. Evitemos também todas as interrupções desnecessárias de qualquer tipo à nossa oração. Se sabemos que qualquer assunto do qual possamos escapar tende a perturbar o espírito de oração dentro de nós, evitemo-lo com fervor. Tentemos o máximo possível não perder o foco na oração. O objetivo de Satanás será distrair a mente, tirá-la dos trilhos, desviar seu objetivo, mas resolvamos diante de Deus não nos desviar de segui-lo com afinco. Sir Thomas Abney praticava regularmente a oração em família por muitos anos. Ele foi eleito prefeito de Londres e na noite de sua eleição deveria estar presente em um banquete. Mas quando chegou a hora de reunir sua família para orar, sem desejar ser um fariseu ou desistir de sua prática, ele se desculpou com os convidados dizendo que tinha um compromisso importante com um amigo muito querido e que precisavam desculpá-lo por alguns minutos. Era absolutamente verdade. Seu amigo mais querido era o Senhor Jesus, e a oração em família era um compromisso importante. Então, ele se retirou por um tempo para o altar da família e, nesse aspecto, orou sem cessar. Às vezes, permitimos que coisas boas interrompam nossas orações, tornando-as mais. A senhora Howe observa em uma das suas cartas que, se os 12 apóstolos estivessem pregando na cidade onde ela morava e ela nunca mais pudesse ouvi-los, se fosse seu tempo de devoção particular, não se deixaria subornar para sair do seu quarto em momentos de oração com a esperança de ouvi-los. Não estou certo de que ela não pudesse ter reservado outro horário para suas devoções particulares e assim ter desfrutado de ambos os privilégios. Mas ao mesmo tempo, supondo que ela devesse perder a oração e só obter a pregação em troca, concordo com ela, seria trocar ouro por prata. Ela seria mais beneficiada orando do que ouvindo, pois orar é o objetivo da pregação. Pregar é apenas o talo do trigo, enquanto orar é o grão dourado em si, e ele é o melhor que se obtém. Às vezes, pensamos que estamos ocupados demais para orar. Isso também é um grande erro, pois orar é uma economia de tempo. Você se lembra da observação de Lutero: tenho tanto a fazer hoje que nunca conseguirei terminar com menos de 3 horas de oração. Ele não estava acostumado a dedicar tanto tempo à oração em dias normais. Mas como aquele era um dia ocupado, ele precisava ter mais comunhão com seu Deus. Mas talvez nossas ocupações comecem cedo e, portanto, dizemos: como posso ficar sozinho com Deus em oração? Disse de Sir Henry Havelock que todas as manhãs, quando a marcha começava às 6, ele sempre se levantava às 4 para não perder seu tempo de leitura das Escrituras e comunhão com seu Deus. Se não temos tempo, devemos arranjá-lo. Pois se Deus nos deu tempo para deveres secundários, Ele deve ter nos dado tempo para os primários. E aproximar-se dele é um dever primário, e não devemos deixar nada colocá-lo de lado. Não há necessidade real de sacrificar nenhum dever. Temos tempo suficiente para todos, se não formos ociosos. E, de fato, um ajudará o outro em vez de entrar em conflito com ele. Quando Edward Payson era estudante na faculdade, descobriu que tinha tanto a fazer para assistir às aulas e se preparar para os exames que não podia dedicar tanto tempo quanto deveria à oração particular.
Mas por fim, ao despertar para a sensação de que estava regredindo nas coisas divinas devido aos seus hábitos, ele reservou o tempo devido para a devoção e afirma em seu diário que fez mais em seus estudos em uma única semana depois de ter passado tempo com Deus em oração do que havia conseguido em 12 meses antes. Deus pode multiplicar nossa capacidade de usar o tempo. Se dermos ao Senhor o que lhe é devido, teremos o suficiente para todos os propósitos necessários. Nesse assunto, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Seus outros compromissos correrão bem se você não esquecer seu compromisso com Deus. Devemos, queridos amigos, para orar sem cessar, lutar contra a indolência na oração. Acredito que ninguém ama a oração até que o Espírito Santo lhe ensine a doçura e o valor dela. Se você já orou sem cessar, continuará a orar sem cessar. Os homens que não amam orar devem ser estranhos à sua alegria secreta. Quando a oração é um ato mecânico e não há alma nela, é uma escravidão e um cansaço. Mas quando é realmente uma oração viva, e quando o homem ora porque é cristão e não pode deixar de orar, quando ora na rua, ora em seus negócios, ora em casa, ora no campo, quando sua alma inteira está cheia de oração, então ele não pode ter demais dela. Não será relutante em orar quem encontra Jesus na oração. Mas quem não conhece o amado considerará uma tarefa árdua. Evitemos, acima de tudo, letargia e indiferença na oração. É uma coisa terrível que jamais insultemos a majestade do céu com palavras das quais nosso coração se afastou. Minha alma, devo ensinar-lhe isso, que você deve ter comunhão com Deus, e se em sua oração você não falar com Deus, deve continuar orando até que fale. Não se afaste do trono da graça até que tenha orado. Amado irmão, diga à sua alma assim: aqui vim ao trono da graça para adorar a Deus e buscar sua bênção, e não vou embora até ter feito isso. Não me levantarei dos joelhos, porque gastei meus minutos habituais, mas aqui orarei até encontrar a bênção. Satanás muitas vezes deixará de tentar quando perceber que você é resoluto na oração. Irmãos, precisamos despertar. A rotina cresce sobre nós. Entramos no caminho do moinho, em círculos e círculos e círculos no moinho. Que Deus nos salve disso. É mortal. Um homem pode orar por 20 anos com regularidade no que diz respeito ao tempo e à forma e nunca ter orado uma única gota de oração em todo o período. Um único gemido real tirado do coração vale 1 milhão de ladainhas. Um único sopro de uma alma graciosa vale 10.000 cultos tolos. Que possamos ser mantidos despertos pela graça de Deus, orando sem cessar. E devemos ter cuidado, queridos irmãos, novamente, se quisermos cumprir esse dever, que lutemos contra qualquer coisa que se assemelhe ao desespero de ser ouvido. Se não fomos ouvidos 6 vezes, devemos, como Elias, ir novamente 7 vezes. Se nosso Pedro está na prisão e a igreja orou a Deus para libertá-lo e ele ainda está preso no calabouço interno, continuemos orando, pois um dia desses Pedro baterá à porta. Seja importuno, o portão do céu não se abre a qualquer batida fugaz. Bata e bata e bata novamente, e adicione ao seu bater o pedir, e ao seu pedir o buscar, e não se contente até obter uma resposta real. Nunca cesse de orar por presunção. Cuidado com isso. Sinta, ó cristão, que você sempre precisa orar. Não diga, estou rico e abastado, e não preciso de nada. Você ainda está, por natureza, nu, pobre e miserável. Portanto, persevere na oração e compre do Senhor ouro refinado e vestes limpas, para que possa ser rico e adequadamente vestido. Assim, tentei mostrar-lhe, amado, como, resistindo à presunção e ao desespero, à indolência e à letargia, e tentando afastar todas as interrupções pecaminosas e outras, podemos orar sem cessar. Agora, muito brevemente, por último, por que devemos obedecer a este preceito? Claro que devemos obedecer porque é de autoridade divina. Mas, além disso, devemos atender a isso porque o Senhor sempre merece ser adorado. A oração é um método de adoração. Portanto, continue sempre a render ao seu Criador, seu preservador, seu Redentor, seu Pai, a homenagem de suas orações. Com o rei assim, não sejamos negligentes na homenagem.
Continuamente rendamos a Ele o tributo do louvor. Possamos sempre magnificar e bendizer seu nome. Seus inimigos o amaldiçoam, nós o bendizemos sem cessar. Além disso, irmãos, o espírito de amor dentro de nós certamente nos incita a nos aproximarmos de Deus sem cessar. Cristo é nosso marido. A noiva é fiel aos seus votos matrimoniais se não se importa com a companhia do seu amado. Deus é nosso Pai. Que tipo de filho é aquele que não deseja subir no colo do Pai e receber um sorriso do rosto do Pai? Se você e eu podemos viver dia após dia e semana após semana sem qualquer comunhão com Deus, como habita o amor de Deus em nós? Orai sem cessar, porque o Senhor nunca deixa de amar você, nunca deixa de abençoar você e nunca deixa de considerá-lo como seu filho. Orai sem cessar, pois você quer uma bênção em todo o trabalho que está fazendo. É um trabalho comum? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É um negócio? É inútil levantar cedo e deitar tarde e comer o pão da aflição, pois sem Deus você não pode prosperar. Você é ensinado a dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Uma oração inspirada para coisas seculares. Consagre seus assuntos seculares com oração. E se você está envolvido no serviço de Deus, que trabalho há em que você possa esperar sucesso sem sua bênção? Ensinar os jovens a pregar o Evangelho, distribuir folhetos, instruir os ignorantes, não precisam todos eles da bênção de Deus? O que são eles se essa bênção for negada? Ore, portanto, enquanto trabalha. Você está sempre em perigo de ser tentado. Não há posição na vida em que você não possa ser assaltado pelo inimigo. Ore sem cessar, portanto. Um homem que está percorrendo uma estrada escura, onde sabe que há inimigos, se deve estar sozinho e tem uma espada com ele, carregue-a desembainhada na mão, para que os ladrões saibam que ele está pronto para eles. Então, cristão, ore sem cessar. Carregue sua espada na mão, brandindo essa poderosa arma de toda oração de que John Bunyan fala. Nunca a embainhe, pois ela corta através de couraças. Você não precisa temer inimigo algum se puder orar. Assim como você é tentado sem cessar, ore sem cessar. Você precisa sempre orar, pois sempre precisa de algo. Em nenhuma condição você está tão rico que não precise de algo de seu Deus. Não é possível que você diga: tenho todas as coisas, ou se puder, as tem somente em Cristo, e de Cristo deve continuar a buscá-las. Como você sempre tem necessidade, implore sempre no portão da graça. Além disso, as bênçãos estão sempre esperando por você. Os anjos estão prontos com favores que você não conhece, e você só precisa pedir e ter. Se pudesse ver o que pode ser obtido ao pedir, não seria tão negligente. As bênçãos inestimáveis do céu que estão de lado por enquanto, se você percebesse que estão apenas esperando que você ore, não hesitaria um momento. O homem que sabe que sua lavoura é lucrativa e que sua terra produz abundantemente, ficará feliz em semear uma extensão maior de terra no próximo ano. E aquele que sabe que Deus responde a oração e ainda está pronto para respondê-la, abrirá ainda mais sua boca para que Deus a encha. Continuem a orar, irmãos, pois mesmo que você não precise da oração, há outros que precisam. Há os moribundos, os doentes, os pobres, os ignorantes, os desviados, os blasfemadores, os pagãos em casa e os pagãos no exterior. Orai sem cessar, pois o inimigo trabalha incessantemente e ainda o reino não chegou a Sião. Você nunca poderá dizer: parei de orar, pois não tinha mais nada pelo que orar. Deste lado do céu, os objetos de oração são tão numerosos quanto as estrelas do céu. E agora, diz que diria uma palavra sobre por que devemos orar especialmente, e isso encerrará o sermão. Queridos amigos, esta igreja deve orar sem cessar. Nos últimos anos, temos sido notáveis pela oração. Se alguma igreja orou, foi esta igreja. Eu poderia encontrar muitas falhas com alguns que impedem a oração, mas ainda assim devo dizer, na presença de Deus, que sei e sinto que tem havido oração viva nesta igreja por muitos anos. E por isso, temos tido muitos anos de paz e prosperidade. Não temos falta de nada, porque não nos faltou oração. Não tem dúvida de que poderíamos ter tido muito mais se tivéssemos orado mais. Ainda assim, a oração tem sido muito poderosa aqui. Agora, irmãos, suponham que vocês não tivessem pastor,
Suponham que o pregador tivesse partido e que o pano preto sobre este púlpito não fosse para um ancião falecido da igreja, mas para o próprio pregador. Vocês orariam, não é? Então, não orarão por mim enquanto estou vivo? Se orariam para que outro viesse, não orarão por mim enquanto estou aqui? Desejo desempenhar meu ofício diante de vocês na presença de Deus com toda a seriedade, mas não posso sem suas orações. E estando longe de vocês, levantariam muitos suspiros e orações pedindo um sucessor. Orem por mim enquanto estou com vocês. Amados, vocês têm orado muito fervorosamente pelo pastor quando ele esteve doente. Suas orações têm sido seu consolo e sua restauração. Não orarão por ele agora que está apto a pregar o Evangelho para que sua saúde seja santificada ao serviço de Deus e o ministério da verdade seja poderoso na conquista de almas? Eu peço a vocês, acho que posso reivindicar isso de vocês. Eu realmente suplico, irmãos, orem por mim. Suponha novamente, queridos irmãos, que não houvesse conversões em nosso meio. Vocês não orariam? E como há muitas conversões, isso deveria ser uma razão para parar de orar? Devemos adorar menos a Deus porque Ele nos dá mais? Em vez de uma oração que subiria se não houvesse conversões, agora devem ser 10, já que Ele continua a operar a salvação entre nós. Suponha que estivéssemos divididos e tivéssemos muitas cisões, ciúmes e muita contenda. Os fiéis não orariam com amargura de espírito? Vocês não orarão, já que não há divisões e há muito amor cristão? Certamente, digo novamente, vocês não tratarão Deus pior porque Ele os trata melhor. Isso seria uma grande tolice. Suponha que estivéssemos cercados hoje por hordas de perseguidores e que o erro se infiltrasse em nosso meio e nos causasse danos. Vocês que amam o Senhor não orariam? E agora que vivemos em dias de paz e o erro, embora ronde ao redor, é mantido fora do nosso rebanho, vocês não se comunicarão ainda mais com o Senhor? Direi pela terceira vez, oraremos menos porque Deus nos dá mais? Oh não, mas quanto melhor Ele é para nós, mais devemos adorar e magnificar o seu nome. Neste momento, precisamos orar, pois alguns estão esfriando e voltando aos seus antigos pecados. Precisamos orar, pois estamos fazendo muito por Cristo. Todas as agências estão em pleno funcionamento. Queremos uma grande bênção sobre grandes esforços. Tivemos resultados da oração que fariam os ouvidos de um homem formigar ao ouvi-los pela primeira vez. Nossa história como igreja não fica atrás nem mesmo da história apostólica. Vimos o braço de Deus se manifestar diante de todos, e até os confins da terra o testemunho deste púlpito se espalhou, e ainda há de se espalhar por muitos anos, quem sabe séculos, e milhares encontraram o Salvador, tudo em resposta a muitas orações. Ore então sem cessar. Ó igreja no tabernáculo, mantenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ó, continue a ser uma igreja de oração, para que juntos, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, pastor e povo, não sejamos acusados de falta de oração, nem de negligência na obra do Senhor. Espero sinceramente que tudo isso faça com que o dia de oração de amanhã seja mais fervoroso e intenso. Mas ainda mais, oro para que em todos os momentos, todos nós sejamos fervorosos, frequentes, instantâneos e constantes em oração, orando no Espírito Santo, em nome de Jesus. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos,
Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança